E aí, você tem se edificado com as instruções, com as orientações da Palavra de Deus sendo levada pelo evangelista Wellington Ramos, tanto lá no nosso canal no YouTube, como em nossa página no Face? Instruções que abrem o nosso entendimento, que nos desperta para a verdade de Deus, para estar na vontade de Deus. Quero ler 2 textos aqui e convidar você a uma reflexão comigo nesse momento. O primeiro texto que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e o 20, aonde Jesus diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20 Jesus diz: e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha aí a ordem de Jesus. Ensine as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, no versículo 31, Jesus diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele. Jesus agora dá uma advertência ao povo que estava crendo nele, aos judeus. Jesus diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus agora está advertindo os judeus. Muitos estavam crendo nele. Jesus diz: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Eu quero levar uma orientação para você, convidando você a refletir no seguinte: nós sabemos que temos o compromisso de crer em Jesus e seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é andar nos seus ensinamentos, é tomar o exemplo de Cristo, é andar como Ele andou, guardando a sua palavra, as suas orientações e instruções e as suas verdades que Ele nos revelou na sua palavra. Hoje existem muitos seguidores de diversos líderes religiosos. Por exemplo, Buda foi um homem que surgiu, dizendo que era iluminado, trouxe vários ensinamentos, e esse homem adquiriu para si grandes discípulos, uma grande multidão de seguidores, discípulos de Buda que seguem a Buda, os ensinamentos de Buda, busca andar no que Buda falou, no que Buda disse, no que Buda ensinou. São os discípulos de Buda, Siddhartha Gautama, o primeiro Buda que surgiu. Os discípulos desse líder religioso seguem a ele, são fiéis, vivem naquilo que ele ensinou, se negam, renunciam suas vidas, entram no convento para ser budista e para seguir a Buda. Nós vemos os seguidores de Maomé, se deixam, se negam, entregam até a sua própria vida para seguir o que Maomé ensinou, o que Maomé orientou, seguir o exemplo de Maomé. Nós também podemos ver os seguidores de Allan Kardec, os seguidores dos papas, que são os seguidores do clero romano, os seguidores de várias religiões que são alicerçadas nos homens que fundaram as religiões. Nós temos visto que essas pessoas são devotas, são fiéis, buscam seguir, buscam se entregar, se dedicar àquilo que foi ensinado pelos seus líderes, os fundadores de tais religiões. Então eu quero chamar a sua atenção para nós cristãos, porque ser cristão é ser discípulo de Cristo, é ser seguidor de Cristo, é ser imitador de Cristo, Interessante é que essas religiões, muitos se denominam cristão, mas somente um nome comercial, porque na verdade não são cristãos.
Os budistas não são cristãos, os espíritas não são cristãos, os católicos não são cristãos. Por que não são cristãos? Porque não seguem a Cristo. Porque não são discípulos de Cristo. Deu para entender aí? Então eu quero convidar você para entender isso. Isso é muito importante de se entender. O que eu quero colocar como um ponto de observação é que nós que dizemos ser cristãos, crentes em Jesus, seguidor de Cristo, fazemos tudo o contrário do que Cristo mandou. Não seguimos verdadeiramente a Jesus. Não imitamos verdadeiramente o nosso líder espiritual. Não se submetemos a Cristo, não somos devotos a Cristo, não nos entregamos a nossa vida a Cristo para viver os ensinamentos de Cristo. Enquanto os adeptos das demais religiões se entregam e são prudentes a viver o que foi ensinado pelo seu líder, pelos seus mestres da religião. E nós cristãos, que somos seguidor de Cristo, porque ser cristão quer dizer seguidor de Cristo. A palavra cristão, ela deriva de Cristo, daqueles que seguem a Jesus. Tá certo? Então ser cristão é ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, praticante da doutrina de Cristo. Isso é ser cristão. E eu quero convidar a você agora sobre essa realidade, que nós estamos dizendo que somos cristãos, mas estamos mentindo para nós mesmos, porque não estamos seguindo e nem ouvindo e nem se submetendo aos ensinamentos de Jesus e nem tomando Jesus por exemplo. Porque nós fazemos tudo o contrário que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou a ser humilde. E muitos de nós somos soberbo, prepotente, arrogante e autoritário. Jesus nos ensinou a não querer ser o maior no meio dos irmãos. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. E nós queremos ser maior um que o outro, queremos ser mais do que o outro. Jesus nos ensinou a ser humilde, manso de coração. Ele disse: aprendei de mim. Somos soberbo, arrogante, prepotente, vingativos. Não somos humildes, porque não aprendemos de Jesus. Estou falando no geral. Se a gente for analisar, a realidade é essa. Jesus nos ensinou a amar uns aos outros, para que sejamos verdadeiramente seus discípulos. Muitos de nós não amamos uns aos outros. Nós temos um amor fingido por aqueles que nos agrada. O amor não é bajular quem bajula você. O amor é se compadecer, querer o bem do próximo, querer o bem do irmão, independente de qualquer situação, se ele nos agrada ou não. Então Jesus nos ensinou a amar uns aos outros. Nós não nos amamos, irmãos, porque se nós nos amássemos uns aos outros, não vivíamos em conflito. Hoje, em muitas igrejas, os irmãos estão em conflito um com o outro. Liderança em conflito lá em cima. Um com inveja do outro, um com raiva do outro, um querendo que o outro caia, um querendo ser maior que o outro. Não amamos uns aos outros. Uns querendo que Deus coloque o outro no estreito para dizer: está vendo? Eu não disse que Deus ia colocar? Isso não é amor. Não seguimos o ensinamento de Cristo. Fazemos tudo o contrário do que Cristo nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar a quem nos odeia, fazer o bem a quem nos faz mal, orar por quem nos persegue. Nós somos vingativos, irmãos. Nós dizemos: Deus te abençoe. Mas muitas vezes dizemos isso com ironia. Esse Deus nos abençoe é que Deus te coloca no estreito, para saciar o meu desejo no coração de vingança por você que me ofendeu, que me fez mal. Nós não perdoamos. Nós não fazemos o bem a quem nos faz mal. Nós somos muitas vezes hipócritas. Agimos com aparência de bondade, só com aparência de bondade. Mas o coração está desejando a vingança contra o que nos faz mal. Nós não oramos por quem nos ofende. Nós pedimos a Deus lá no fundo do coração que: Senhor,
toma providência, ou seja, Senhor, coloca nele uma situação difícil para ele ver que buliu comigo. Jesus disse, orai por quem vos persegue, fazer o bem a quem vos faz mal, perdoai a quem vos ofende. Na verdade, irmão, nós temos que ser sinceros conosco mesmo e refletir e reconhecer nossa miséria, nossa situação, nossa falta de buscar aprender com Jesus, de seguir o exemplo de Cristo e reconhecer os nossos erros e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque estou trazendo essa instrução mostrando que nós fazemos tudo o contrário do que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós buscamos em primeiro lugar a nossa satisfação, o nosso bem-estar, a nossa vontade própria e não a comunhão com Deus, cumprir a palavra de Deus, se submeter à vontade de Deus, porque nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar e com a nossa glória, não com a glória de Deus. Nós fazemos tudo o contrário daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou várias lições de humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos, sendo ele Senhor. Jesus disse que não veio para ser servido, veio para servir. Hoje é um crente querendo ser maior que o outro, querendo ser servido, ser reconhecido. É um crente querendo ter mais autoridade do que o outro, autoridade espiritual, porque eu sou homem de Deus, eu tenho mais poder de Deus. É um querendo... E o diabo se ir andando com esses sentimentos de vaidade, de orgulho, de soberba que há no coração dos irmãos, porque não estão imitando a Cristo. Eu vou me colocar também que há em nossos corações. Porque não estamos imitando a Cristo, ser humilde, ser manso de coração, perdoar, amar, fazer o bem, sem olhar para quem. Submeter-se à palavra de Deus, padecer, sofrer escárnio, vergonha, desprezo. Mas se manter na vontade de Deus, para que Deus seja glorificado, mesmo que nós venhamos ser humilhados, mas que Deus venha ser glorificado, para que no tempo dele Ele nos exalte. Mas nós não estamos seguindo a Jesus. Jesus deu um exemplo de entrega. Então, se você é discípulo de Cristo, se eu sou discípulo de Cristo, nós temos que viver o exemplo que Cristo deixou, o ensino que Cristo deu, a orientação de Cristo. Muita gente dizendo aí, eu sou crente, sou cristão, mas vive mais devoção religiosa, busca mais exemplo de pastor do que o de Jesus, segue mais a instrução do pastor do que de Jesus, tem mais medo do pastor do que de Jesus, estão mais dedicados a guardar preceitos que são de homens e não de Deus, estão mais preocupados com o que o homem vai ver, com o que o pastor vai ver, vai dizer, com a opinião do pastor, do que com a opinião de Deus. Porque não estão olhando para Cristo, para ter o exemplo de Cristo, não estão guardando os ensinamentos de Jesus. Jesus disse, ensinai todas as coisas que eu vos ensinei. Jesus ordenou isso. Jesus não mandou os pastores ensinar o que estão ensinando hoje, não. Muitos, né? Não generalizando. Muitos pastores ensinando tanta coisa na igreja, irmão, dando tanto conselho errado para as pessoas, que não é o que Jesus ensinou. Você quer fazer uma análise na sua vida? Essa atitude que você está tomando em relação a teu irmão, em relação a esses pensamentos, em relação a esse sentimento no teu coração, faz uma análise e coloca assim uma interrogação. Será que Jesus pensava isso que eu estou pensando? Será que Jesus fazia isso que eu estou fazendo? Será que Jesus estava com esse desejo no coração que eu estou tendo? Será que Jesus tomava essa decisão que eu estou tomando? Será que Jesus fazia isso que eu estou fazendo? Jesus disse, falais a verdade um com os outros. A vossa palavra seja se ensina ou não, seja verdadeiro, determinado, taxativo. E nós somos fingidos, hipócritas, bajuladores. Não temos uma determinação de palavra se ensina ou não. Vivemos muitas vezes a bajulação. Dizemos sim quando é não, porque não queremos constranger pessoas, nem desagradar pessoas. E quando é para dizer não, nós dizemos sim. Quando é para dizer sim, dizemos não. Porque não estamos seguindo o exemplo de Cristo e não estamos sendo discípulos de Jesus. Porém, eu deixo essa reflexão para mim e para você. Será que nós estamos sendo discípulos de Cristo? Andando como Cristo andou, seguindo o exemplo de Cristo?
Está aí, meus amados, essa reflexão. Sabe por que eu digo isso? Os muçulmanos são radicais na sua fé, são prudentes na sua fé, são seguidores de Maomé cerrado. Os budistas são prudentes na sua fé, defendem a sua fé, buscam viver o que ensinou seu líder religioso, Siddhartha Gautama. Os testemunhas de Jeová, eles são radicais. Pode ter um parente morrendo, eles não doam sangue, porque eles guardam radicalmente a sua fé, a sua orientação que seu líder deu. Os espíritas são radicais para fazer a caridade, para viver a religiosidade dele, porque eles guardam radicalmente o que ensinou seu líder religioso, Allan Kardec, e por aí vai. Mas nós cristãos vivemos um evangelho que só traz vergonha para quem está de fora. Porque tem muita religião aí que tem mais exemplo de fé, de comportamento, de lucidez, de racional, de raciocínio, do que muitos de nós crentes. A religião evangélica hoje é um escândalo para muitos. Tem religião que dá de 10 a 0 aí em comportamento, em razão, em fé, não é? Em devoção, do que nós, crentes em Jesus. Estou dizendo isso porque é a realidade, irmãos. Nós que dizemos ser discípulos de Cristo, precisamos nos colocar na vontade de Deus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Quer saber como Jesus andou? Quer saber o que Jesus ensinou? Quer saber o exemplo que Jesus teve? Para a gente seguir isso? Não tem outro caminho não, meu querido. Tem que ler a biografia de Jesus. Tem que ler os 4 evangelhos. Tem que ler as cartas apostólicas. Tem que conhecer o exemplo de Cristo, o que ele nos ensinou, o que é vivido, o que foi que os cristãos viveram. Os cristãos no passado não viveram isso que hoje os cristãos de hoje estão vivendo, não. Os crentes no tempo apostólico não viviam isso, não. O culto que hoje se vive, o conceito de crente que hoje tem as pessoas, a forma hoje de mostrar que é servo de Deus como se mostra hoje, o que hoje a igreja vive dentro, como se fosse uma reunião de reverência a Deus, é uma vergonha em muitas igrejas. Não foi isso que os apóstolos viveram. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e fazemos tudo errado. É preciso voltar, reconhecer, se converter, se arrepender e dizer: Jesus, me ajuda a seguir os teus passos. Estou falando aqui uma orientação para você que é realidade, isso é notório. Então reflita você na sua vida cristã. Jesus não viveu criticando ninguém por causa de veste. Jesus não desprezou ninguém porque não era da minha denominação. Jesus não se fez melhor do que os outros porque não estava no mesmo grupo religioso que ele estava. Como hoje as pessoas, muitos crentes se diz cristão, julgando as pessoas pela aparência, porque não é daquela denominação, porque anda assim, porque o cabelo está grande, porque usa bigode, porque pinta o cabelo, porque usa brinco. Muitos cristãos julgando as pessoas por isso. Você não está seguindo o exemplo de Cristo? Jesus não julgou ninguém por esses méritos. É preciso seguir o que Jesus nos ensinou. Então reflita nisso, meu irmão. Você crente em Jesus, não sei qual é a tua denominação, não importa, o que importa é você ser cristão, seguidor de Cristo, e não ser denominacionista, seguidor de denominação de ministério. Você tem que seguir o exemplo de Cristo, não o exemplo de líder religioso, seja quem for ele. Para ser cristão é preciso seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, guardar a palavra de Cristo. E nós estamos fazendo tudo o contrário, o que Jesus nos ensinou. Portanto, eu deixo essa reflexão nesse momento, encerrando essa reflexão com o que Jesus nos ensinou, dizendo assim: Pai, passa de mim esse cálice, mas conforme a tua vontade, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Nós oramos a Deus determinando que Ele faça o que nós queremos. Nós oramos a Deus dizendo: se tu não fizer, Senhor, eu faço isso, eu saio, eu não aceito. E a oração que hoje nós fazemos é essa. É uma oração de autoridade que não é a autoridade que Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que nós sejamos humildes. Padeça
Hoje a oração que é ensinada nos púlpitos das igrejas por muitos líderes, por muitos pastores é essa: não aceite, determine, diga a Deus, eu não aceito. Se tu não fizer, é assim, assim, assim. Está errado. Vamos aprender com Jesus. Jesus orou ele sendo filho de Deus. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Se for possível, tem misericórdia, mas que não a minha vontade seja feita a tua. Se for para sofrer, eu sofro. Se for para padecer, eu padeço. Se for para ser humilhado, eu sou. Se for para ser escarnecido, desprezado, eu serei. Mas a tua vontade prevaleça na minha vida. E hoje nós não oramos assim, irmãos. Precisamos voltar para Jesus, seguir o exemplo dele e viver o que ele nos ensinou, amém? Evangelista Wellington Ramos, com orientações, instruções, que abre o nosso entendimento e nos dá conhecimento para uma vida verdadeira em comunhão com Deus, servindo a Deus como ele quer que nós servimos, amém? Fica na paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso guia, é a nossa regra de fé e prática para sermos bem-aventurados. Quer conhecer o que Jesus ensinou? Quer conhecer o exemplo de Jesus? Leia os evangelhos, as cartas apostólicas, e você vai ter conhecimento da verdade que liberta. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.